Departamento de Multimédia, Mídia e Comunicação, Instituto de Arte, e pesquisador do Núcleo de Informática Aplicada à Educação da Unicamp. Ele é professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC de São Paulo, coordenador do Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais da Unicamp. O professor tem várias premiações, né, entre elas o Prêmio Ordem Nacional do Mérito Educativo da Presidência da República de 2002 e o Prêmio de Reconhecimento Acadêmico Zeferino Vaz da Unicamp, em 2002 também. É membro do CA de Educação do CNPq, membro de vários conselhos editoriais de periódicos, inclusive internacionais, coordenador de 2 projetos temáticos, o Laptop Educacional e a Educação Baseada na Investigação. E também tem outros projetos aqui, inclusive o projeto UCA, que é bastante conhecido aqui pelo pessoal da UFC, e é orientador de 43 doutorados e 35 mestrados já concluídos. Então, professor, muito obrigada por ter aceito o convite para vir participar da banca do Edgar Marçal e por ter aceito fazer uma palestra, porque eu nem sempre a gente consegue que os professores que vêm para as bancas se disponibilizem para fazer uma palestra. O professor Valente foi muito disponível, agradecemos bastante e aproveitem. Agradecer a professora Rossana pelo convite para estar aqui com vocês e ter feito parte da banca do Marçal. Edgar. O Edgar que pediu para falar, acho que você viu essa palestra no SBI, e como ele é o doutor mais fresco da UFC, então a gente não pode deixar de... Então agradeço aí a tua ideia de fazer essa palestra. O seguinte, o pessoal do SBE encomendou, né, uma mesa, tinha 4 pessoas, e eles encomendaram falar sobre o que a gente achava do futuro da informática da educação. E fazer aí uma visão, vamos dizer assim, do que podia ser, por exemplo, essa educação, tecnologia e educação em 2040. E aí, então, o que eu fiz foi olhar para o que a gente fez, né, onde que a gente está hoje, e o que seria, vamos dizer assim, uma extensão para 2040, que praticamente nós temos aí quanto? 15 anos, certo? Que como a educação é muito demorada, talvez, não sei, vai demorar 30, 40, mas tudo bem, vamos pensar então como é que poderia ser essa coisa em 2040. Bom, se a gente pensa como é que foi esse processo do avanço tecnológico e da educação, então a gente vai ver uma coisa assim, por exemplo, você tem aqui que eles chamam de o trabalho 1.0, né? Aí você tem aqui embaixo a educação 1.0, então, você tem um trabalho extremamente artesanal, né? Uma educação também artesanal. Aí a gente vai para o ano que ele chamou aí do trabalho 2.0, né? A educação 2.0, então aqui você tem a linha de montagem e aqui você tem a escola como uma linha de montagem. E o que acontece hoje, né, nós temos aí um processo que eles estão chamando aí de trabalho ou da sociedade 3.0, e a questão é o que acontece com a educação. Então, no final do século XX, início do século XXI, que é o que a gente está vivendo agora, aconteceram essas disrupturas, né, diversos sistemas da sociedade. E aí você pode fazer uma visão do que era, por exemplo, o sistema bancário antes dessa mudança, o que era o sistema do comércio, né? Hoje você tem aí um comércio eletrônico, banco feito em casa e assim por diante. O
que aconteceu, por exemplo, com entretenimento, música, e o que está aí, por exemplo, na internet, indústria editorial, isso mudou totalmente. Antigamente a gente ficava à mercê de um órgão que produzia, distribuía, e hoje já não é mais bem assim. Sistemas de produção de bens, né? Tanto os serviços como os bens, isso mudou totalmente. E a questão essas mudanças que a gente está vendo, a gente está sendo atropelado, vamos dizer assim, por diversas coisas que estão acontecendo, que a gente nem imagina. Por exemplo, 10 anos atrás, a gente não falava tanto da questão social, por exemplo, do que acontece nas redes sociais, assim por diante. E aí, as próprias pessoas que desenvolvem esses materiais ficam surpresas de como que a sociedade se apropria desses recursos. E a questão é o que está acontecendo, né, com a educação. A educação, na verdade, está sendo um dos últimos segmentos da sociedade que está passando por esse processo de ruptura. Eu diria que nem chegou ainda, porque a gente tem muito poucas escolas, né, que hoje trabalham numa visão que a gente poderia considerar aí equivalente ao trabalho 3.0 ou a sociedade 3.0 ou o que a gente está chamando, né, inclusive o próprio MEC está reconhecendo, que é a cultura digital. Né? Hoje nós vivemos, né, com diferentes níveis, mas nós vivemos do que a gente pode chamar da cultura digital. O professor hoje, né, se eu perguntar aqui para vocês, quem tem computador em casa, todo mundo praticamente levanta a mão. Quem tem Facebook, todo mundo levanta a mão. Quem que é professor aqui, levanta a mão. Quem que usa, bom, todo mundo já falei, tem computador em casa, tem Facebook. Pergunta, quem que usa a tecnologia na sala de aula integrada com o currículo? Menos, mas já tem mais pessoas que estão fazendo isso. Que é justamente a questão de como é que a gente coloca essa tecnologia a serviço do que acontece na sala de aula. Ou seja, o problema nosso hoje é incluir a sala de aula na cultura digital. É isso que o professor, de certa maneira, ele já está vivendo fora da sala de aula, no que a gente chama da cultura digital. O problema é que a sala de aula, a escola, ainda não está na sala da cultura digital, ou seja, não atingiu ali o que eles estão chamando da sociedade 3.0. Bom, isso que a gente está falando aqui não é muito diferente de um discurso que a gente começou a fazer no Núcleo de Informática Aplicada à Educação, que foi criado em 1983, e um dos primeiros memorandos que a gente fez em 1983 falava isso, o presente projeto pretende imprimir uma filosofia diferente ao uso do computador na educação, nas áreas de matemática, física, química, biologia, letras, língua portuguesa. Segundo essa filosofia, o computador é fundamentalmente uma ferramenta para aprendizagem, não uma máquina de ensinar. Isso a gente está falando de 1983. Nessa ótica, a aprendizagem que decorre do uso adequado do computador, da educação, é uma aprendizagem por exploração e descoberta, sendo dado ao aluno, nesse processo, o papel ativo de construtor de sua própria aprendizagem, e se caracteriza não como mera absorção da informática, mas sim como um fazer ativo. Então, isso falado em 1983. Então, esse discurso do que tem que ser feito, de como é que tem que ser feito, tem mais de 30 anos, tá certo? Isso não é por conta da gente não saber o que faz, como é que faz. Em 90, então aí está o endereço. Em 99, a gente falava das mudanças que estavam acontecendo na sociedade. Então, isso antes do ano 2000. E aí também, né, tem uma fala aí que é exatamente essa que eu acabei de dizer, que a sociedade está mudando, que muitas coisas estão acontecendo, e a escola, de certa maneira, ainda, né, a gente fala no banco, no sistema bancário, etc., e aí a gente conclui que ainda o problema da educação não passou por essas mudanças e assim por diante. Ou seja, é um discurso recorrente que a gente está fazendo há muito tempo.
e que está demorando para acontecer. Só que esse demorando para acontecer não é só um problema brasileiro. Isso acontece, por exemplo, aqui tem um artigo feito por esse Sir Robson, não sei se vocês conhecem ele é um pensador, um sujeito extremamente interessante, no TED tem diversas palestras que ele fez, e ele falou em 99, ele foi chamado pelo governo britânico para fazer, repensar o que seria educação. Ele fez esse documento junto com outras pessoas, e ele fala aqui na questão de você ligar a criatividade, a educação, ser significativa, métodos de ensinar mais ligando a arte com ciência, assim por diante. E isso foi praticamente ignorado e ele ficou muito chateado com esse negócio. Ele até mudou de país. Hoje ele vive, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, é um problema que a gente está vendo, que não é a educação brasileira que passa por isso, mas é um problema mundial, no sentido de que a gente falar do sistema educacional, etc., que entrou nessa cultura do que eu estou chamando aí da cultura digital. Bom, qual é a grande inovação? O que está acontecendo hoje que a gente pode pensar em algo que está sendo aí inovador? Então, eu mostrei até agora que existia um problema, o problema de certa maneira está identificado, não é nada novo, isso já está sendo falado há muito tempo. E hoje, o que acontece hoje? Bom, o que está sendo falado e o que a gente está bastante, inclusive trabalhando bastante nessa área, é justamente nessa ideia da aprendizagem ativa e ensino híbrido. Quem que já ouviu falar dessas palavras, desses termos? Isso é bom para mim. 3 pessoas levantaram a mão. Então, o que significa? Lembra que a gente falou em 83, aluno ativo, aprendizagem ativa, etc. E agora, depois de 30 anos, essa terminologia começa a ser disseminada e isso que está sendo trabalhado em algumas escolas e principalmente no ensino superior, nas universidades. O que significa isso? Significa aluno ativo e autor do seu processo de aprendizagem. Por que isso? Porque a sala de aula hoje, ela já não pode ser pensada numa sala de aula onde um aluno vê a nuca do outro aluno, escutando o professor passando informação. Sendo que essa informação você tem aí na internet, você tem uma série de recursos de uma maneira muito mais interessante do que esse professor faz aqui. E aí, então, a proposta é que essa sala de aula, ela passa a ser um ateliê de resolução de problemas, de discussão com os alunos, e o processo de buscar informação, de buscar a instrução, vamos dizer assim, é uma coisa que o aluno faz por conta dele, usando os recursos da tecnologia. Por isso que tem essa ideia do híbrido. Então, o que significa isso? Significa a possibilidade de mudança na educação similares ao que está acontecendo em outros segmentos da sociedade. Vamos pensar, por exemplo, no sistema bancário. Antigamente a gente tinha a conta numa agência, que era a agência que tinha a minha cartela com a minha assinatura. Eu era reconhecido somente nessa agência. Se eu cruzasse a rua e fosse numa outra agência do mesmo banco, eu não era reconhecido. Porém, naquele banco que eu era reconhecido, naquela agência que eu era reconhecido, a mocinha sabia tudo da minha vida, encontrava com ela na rua, ela falava que o dinheiro foi depositado e assim por diante. Então, eles sabiam tudo da vida das pessoas. Enquanto que numa mesma agência, numa outra agência do mesmo banco, você era praticamente irreconhecido. O que eles fizeram? Criaram cartão de crédito, criaram sistemas eletrônicos, etc. E hoje, praticamente qualquer agência do mundo, você é reconhecido, você consegue tirar dinheiro, fazer transações e assim por diante. Tá certo? A mesma coisa
aconteceu, só que o preço que a gente paga é um preço relativamente grande. Por quê? Porque antigamente todo mundo tomava conta das minhas finanças, ajudava, né? E hoje eles falaram, ó, problema teu, né? Você faz o banco na sua casa, dependendo da agência que você trabalha, você tem que fazer até o teu talão de cheque, tá certo? Monta o talão de cheque. Ou seja, eles passaram todo esse problema de fazer o sistema bancário, etc., por um usuário, para o cliente. Os restaurantes self-service fizeram a mesma coisa, né? E assim por diante. Então, uma série de mudanças que houve na sociedade foi justamente por conta dessa complicação que a gente tem nesses processos. E eles falaram, isso está muito complicado, você toma conta disso, você faz o teu sistema, você faz o teu sistema de previdência, você faz o teu sistema bancário, você faz o teu prato e assim por diante. Ou seja, eu passei como sujeito, né, cliente desse banco, eu passei a ser um cliente ativo, enquanto que eu era um cliente extremamente passivo, onde a pessoa que me atendia praticamente fazia tudo. A mesma coisa no restaurante, eu tenho que ser um sujeito ativo, eu tenho que saber de carboidrato, eu tenho que saber de proteína, eu tenho que saber de vegetais, etc. Porque caso contrário, você faz lá o teu prato do jeito que você quer e você come, né, o que você entende. Bom, na educação, o que está acontecendo aqui com essa brincadeira é justamente isso. Quem tem que ser o sujeito ativo do processo de aprendizagem não é esse professor que fica dançando aqui, enquanto os alunos letargicamente estão aí dormindo, esperando ser entretido pelo professor. Esse é o nosso modelo. E o que está acontecendo aqui é, essa coisa está ficando extremamente complicada, a informação está aí, tem muito mais recursos do que esse professor pode ser capaz de se apropriar. Então, você agora, aluno ativo, navega, busca, etc. Se você tiver dúvida, você vem me procurar. E aí a sala de aula passa a ser esse ateliê de resolução de problema e de conversa, discussão e assim por diante. Tá certo? Então, a mudança que a gente está fazendo aqui é uma mudança que, na minha maneira de ver, não é um problema cosmético, não é um problema de modismo. É uma tendência que já está acontecendo em outros segmentos da sociedade e a educação está sendo a última a fazer essa mudança. Tá certo? Isso, claro que tem efeitos comerciais, tem uma série de coisas que entram nessa brincadeira, não é nada de graça. A gente não pode ser ingênuo, achando que isso está sendo feito por conta que, né, a beleza dos olhos não é isso. Tem aí coisas por trás que fazem com que, né, você tenha que pensar nessas coisas. Bom, o que é então essa coisa do híbrido? É a combinação de atividades online com a sala de aula presencial, porém numa outra vertente. E ela então cria oportunidades para a gente fazer o que a gente chama aí da aprendizagem ativa e a ideia da sala de aula invertida. Esse é outro termo. Quem já ouviu falar de sala de aula invertida? Então aí, em inglês, o termo é flipped classroom. Flipped é o que você faz quando frita bife. Você faz flipped do bife. Bom, a escola terá que se reinventar no sentido de pensar a abordagem pedagógica, né, o conceito de sala de aula e, claro, você vai precisar de infraestrutura tecnológica para poder implantar essas ideias. E aí adotando o que a gente está chamando aí de métodos inovadores, né, de ensino e de aprendizagem. O que é isso? Aí, então a gente tem esse trabalho que a gente fez com escolas do projeto UCA, né, esse foi um projeto do CNPq, e a gente escreveu esse livro está nesse endereço aqui, que mostra como que você pode fazer a implantação de uma aprendizagem ativa, o aluno pesquisando, junto com professores, etc. E o livro, então, é uma coleção de artigos escritos por professores, alunos, pesquisadores, tudo junto. E a de baixo é uma experiência que foi feita pela Lehman Foundation, junto com umas 6 escolas, tem ensino superior, ensino médio e ensino básico. Os professores, então, fizeram uma experiência sobre essa ideia da sala de aula invertida, ensino híbrido, escreveram esse livro, eu fiz o prefácio do livro, e aí então
a gente reputa isso como sendo inovações na ideia de que o aluno agora é um sujeito ativo e o processo de ensino-aprendizagem, então, é esse baseado no ensino híbrido, né, nessa ideia da sala de aula invertida. Bom, a aprendizagem ativa não é uma coisa nova, né? Isso aí já vem sendo falado, já vem sendo tratado, e aí eu tenho diversas abordagens. Você tem aqui, por exemplo, o projeto baseado em aprendizagem baseada em projetos, ou aprendizagem baseada em problemas, né? Você tem ensino por meio de jogos, solução de casos, baseado em equipes. O que é novo aqui é essa última parte, esses dois exemplos aí de baixo, que é chamado de peer instruction, aprendizagem por pares, eu vou falar sobre isso, e a ideia do ensino híbrido, que é outra ideia que a gente está mencionando aqui para vocês também. Bom, o que é o ensino híbrido? Então, esse pessoal aqui do Instituto Gleason Christensen desenvolveu, então, essa ideia, eles colocaram isso de uma maneira mais sistemática, e aí eles fizeram, né, são 4 modelos. Então, o primeiro modelo é esse de rotação, que não é muito diferente do que acontece, por exemplo, no ensino infantil. Não sei se vocês, né, visitaram já uma sala de ensino infantil. Tem os cantos, né? O aluno fica no canto da leitura, no canto da cola e corta, no canto disso, no canto daquilo. Então, essa ideia dos cantos, eles estão chamando de estações. Você monta na sala de aula, e aí tem estações do aluno trabalhar com computador, estações onde ele vai ter que fazer leitura, por exemplo, estações onde ele discute com o professor para resolver problemas, assim por diante, e ele roda nessas estações. Tem diferentes maneiras de como você roda. Então, o laboratório, por exemplo, um laboratório de física, um laboratório de química, biologia, etc., faz parte dessas estações, e o aluno, além do que ele faz na sala de aula, ele passa por um laboratório. Aí tem a ideia da sala de aula invertida, que eu vou falar mais para vocês. E a rotação individual é o aluno, ele pensa no que ele faz, como é que ele faz essa rotação, discute isso com o professor, mas é uma proposta do aluno, né, junto com o professor. Aí então tem mais outros modelos, né? Rotação que o aluno reveza diversas atividades, então ele escolhe um pouco do que ele faz, e pode ser que ele quer parar um pouco mais no laboratório, ou ele precisa de um pouco mais de tempo para determinadas atividades. Então ele faz essa rotação mais ou menos por conta dele. O modelo flex é o aluno ter uma lista a ser cumprida com ênfase, então, na aprendizagem online. Então, parte da atividade que ele está fazendo também tem atividades online. O LACART, o estudante, é responsável pela organização desse sistema que ele decide. E o virtual, o aprimorado, significa que praticamente toda a escola trabalha nessa abordagem. Até então, eram atividades que um professor fazia, ou um grupo de professores, que é diferente de toda a escola, né, de todo o sistema da escola, trabalhar nessa abordagem do sistema híbrido. Então, aí tem diversos modelos que estão sendo implantados, estão sendo usados, tanto no ensino superior quanto no ensino básico. Bom, o que significa sala de aula invertida? O que é isso? Eu vou fazer aqui uma caricatura do nosso sistema educacional. Então, a primeira coisa que o professor faz quando ele entra na sala de aula, ele fala de um conceito. Então, ele fala, por exemplo, do teorema de Pitágoras. Se ele estiver falando de física, ele vai falar das leis de Newton. Se ele estiver falando lá de português, ele vai fazer da gramática, assim por diante. Então, coloca na lousa lá a definição, então ele fala do conceito. Então, em seguida, ele vem e
faz a interpretação desse conceito. Então, se ele estiver falando, por exemplo, do teorema de Pitágoras, ele vai lá no canto da parede, né, coloca a escada, ou o corpo dele, tem os catetos, tem hipotenusa. Se ele falar do aluno sair da casa dele para ir para a padaria, ele vai, né, pegar os triângulos lá e mostrar como é que isso funciona. Ou seja, ele faz uma interpretação desse conceito. Em seguida, ele vai para o processo de compreensão, para tentar entender se esse aluno compreendeu esses conceitos. E, finalmente, um monte de ação. Um monte de exercício que é para fixar o conceito. O interessante é que praticamente todo o processo de ensino, e praticamente todas as áreas, é assim. Eu fiz engenharia, então eu fiz 5 cálculos, 5 física, engenharia dos materiais, etc. Vai fazendo, vai empilhando, e aí, no fim do curso, me mandam fazer um TCC e estágio. O curso de pedagogia é a mesma coisa. O que mudou um pouquinho foi o curso de medicina. No sentido que hoje o aluno ele já começa a ver o paciente, etc., logo que ele entra, provavelmente, no primeiro semestre do primeiro ano na escola de medicina. Foi a área que está mais, vamos dizer assim, inovadora em termos de ensino, do que a gente está mencionando aqui para vocês. Mas, em geral, o processo nosso de formação, isso vale para o ensino básico, o ensino superior, é esse modelo aqui. Concordam? O problema interessante é que praticamente tudo que a gente aprendeu na vida, a gente não aprendeu assim. Vocês não aprenderam a namorar assim, não aprenderam a beijar assim, não aprenderam a cuidar das finanças assim, não aprenderam a tomar conta de filho ou filha assim, né? Dado 2 crianças e aí não é assim, tá certo? A escola que inventou essa ideia, né, que você tem lá uma quantidade de conhecimento, que tem que ser tudo segmentado, passado devagarzinho, num processo, foi aí a linha de montagem, foi criada e assim por diante. E, em paralelo, na vida, a gente está aí aprendendo, batendo cabeça, pedindo ajuda, esta ideia, e assim por diante. Porque é assim que a gente aprende a maior parte das coisas que a gente sabe. Eu conto muito essa história. Eu gosto de aprender a cozinhar, e a minha mãe, que é a cozinheira, mora, que ensina as coisas, né, as receitas, etc. Principalmente quando eu estava nos Estados Unidos estudando, então às vezes tinha vontade de comer alguma coisa, pedia lá, né, como é que faz determinada coisa, e vinha assim: tempere a gosto. Eu mal sabia o nome, né, dos condimentos, etc. E aí tinha lá na receita tempere a gosto. Veio uma receita de manjar de coco. Vocês falam manjar de coco, pudim de coco, como é que é? Pudim de coco. Ou manjar de coco. Bom, era assim: você pega 1 litro de leite, coloca 1 litro de leite na panela, 1 vidro de leite de coco, coloca lá na panela, açúcar a gosto, coloca no fogo e vai, né, dilui um pouquinho de maisena, e à medida que esse negócio vai esquentando, você vai colocando a maisena devagarzinho, e vai mexendo até dar o ponto. Aí estou eu fazendo o pudim, ou manjar. Né? Coloquei tudo lá na panela, estou, né, seguindo a receita, mexendo. Eu olho para aquilo e falo assim: isso não vai virar pudim de jeito nenhum. Né? Então, uma gororoba aqui, uma água. Né? Aí eu pego o telefone, ligo para minha mãe e falo: olha, mãe, estou fazendo tal do pudim aqui e isso não vai ter cara de pudim de jeito nenhum. Acho que você colocou pouca maisena. Então dilui mais um pouquinho de maisena e vai colocando devagarzinho. Estou eu lá assim, segurando o telefone, mexendo,
Para, de fato, agora está ficando um pouco mais consistente isso aí. Aí ela fala assim, quando você mexe a colher no manjar, aí no pudim, você vê que está ficando um risco. O português fala uma estrada. Está ficando uma estrada no pudim. De fato,